Boa noite, gente. Tivemos um problema técnico aqui, mas a gente está retomando. Meu nome é Alexandre Gonçalves, sou presidente da Associação Claves Brasil. A gente vai ter, hoje à noite, a palestra do Gustavo Salles, que é nosso amigo, que é nosso colega e instrutor na Associação Claves Brasil, que é psicólogo, e vai trazer esse tema bastante relevante para a discussão a respeito do enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, contra mulheres, né, no ambiente doméstico e familiar. Essa transmissão vai ser gravada e a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais. Eu gostaria de apresentar o Gustavo antes de que ele comece. Gustavo Salles é mestrando em Saúde Coletiva, Políticas e Gestão Pública pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, formado em Psicologia pela Universidade de São Francisco, é supervisor de equipes da Proteção Social Especial de Média Complexidade, instrutor do programa Claves, como eu falei, também professor convidado do Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp, no curso de extensão universitária Proteger, Acolher e Informar, é co-idealizador e mediador do coletivo Elisielos, que é um espaço de acolhida, diálogo e revisão de paradigmas sobre masculinidades, e é também co-idealizador e facilitador do Projeto Luzeiro, que é um grupo de reflexão com homens autores de violência doméstica, que é realizado em parceria com a primeira vara da comarca de Socorro, no estado de São Paulo. Então, Gustavo, fica à vontade, a palavra é sua, nós estamos te ouvindo. Gente, muito boa noite para todas e todos vocês. Eu quero tomar a liberdade de... talvez eu corra o risco de cometer uma gafe aqui, né, de não dizer o nome de algumas pessoas, mas eu gostaria mesmo de destacar primeiro o Alexandre pelo convite, obrigado. E na pessoa dele eu cumprimento todas as pessoas muito queridas que são amigas de longa data, né, do Claves, outras consultoras que foram minhas professoras no Claves aí também. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, sempre, em todas as ocasiões. Mas quero cumprimentar também o Renan, que se eu não me engano, que eu vi um Renan aí, se eu não me engano, é um Renan que participei, acho que é esse daí mesmo, né? De uma live com ele no ano passado, não sei se é o mesmo Renan, mas se for, muito bem-vindo. O Fabrício e o Romeu, que estão aí, enfim, é que os nomes vão sumindo aqui, né? Alô, Gustavo, você está falando? Eu não estou te ouvindo. Seu microfone deve estar mudo. Vocês conseguem me ouvir agora? Tem que ativar o outro. Aqui, consegue me ouvir? Isso, está ótimo. Será que eu fiquei o tempo todo falando aí, não me ouviu? Retoma aí, por favor. Tá bom. Obrigado. Nossa, gente, então desculpa. Eu estava aqui cumprimentando várias pessoas muito queridas desse coletivo. Primeiro, o pessoal todo do Claves, tenho amigas, amigos, colegas, instrutores, ex-professoras, que eu tenho um carinho enorme aí do Claves. Então, é sempre muito bom estar com vocês, sempre muito bom as prosas que a gente tem, as coisas que a gente vai construindo juntos. O Renan, que eu não sei se é o mesmo Renan que eu estive numa live também, algum tempo atrás. Então, se for esse, muito bem-vindo também. Fabrício e Romeu, que são dois amigos também bastante queridos, que já participaram comigo, com o Alexandre, de muitas conversas legais sobre masculinidades.
a Rayane, que é uma psicóloga que faz o atendimento em muitos casos de atendimento, né, em casos de violência. Então, uma psicóloga que está aí na linha de frente. A Cibele, também amiga queridíssima, queridíssima, que acompanha o Claves há muito tempo, produz conteúdos muito importantes, agora está aí na faculdade de psicologia também, vai ser uma grande contribuição para a psicologia, não tenho a menor sombra de dúvidas disso. Cibele, muito bem-vinda, que bom que você conseguiu chegar. A Dani, Daniele Pacchioni, amiga queridíssima, estudamos juntos, né, Dani? Muito legal a gente se encontrar por esses caminhos da vida. E obrigado por você estar aqui. É uma alegria muito grande ter você aí também. E a doutora Fernanda Yumi, que é a juíza justamente lá em Socorro, onde Alexandre comentou que a gente desenvolve o projeto Luzeiro, que é um grupo reflexivo com homens. E a doutora Fernanda também, além de uma pessoa muito querida, uma apoiadora de muitos projetos importantes no município de Socorro, um deles é o projeto Luzeiro, que ela encampou, abraçou e está junto com a gente também, né, em muitas empreitadas, sempre muito solícita, muito atenta, muito cuidadosa. Então, é uma honra falar com todas e todos vocês aqui, tá? Bom, gente, nessa noite fui convidado então para falar com vocês um pouco sobre o papel dos homens no enfrentamento da violência doméstica e familiar. E essa trajetória, para a gente poder falar disso, ela é um tanto longa, né? Ela não é uma discussão recente. E aí, para pensar no quanto essa discussão não é nova, eu trouxe essa frase aqui. Agora, como a gente está, né, em tempos de internet, fica fácil de responder a pergunta que eu vou fazer para vocês. Mas essa frase aí, ó, as mulheres tornaram-se tão poderosas que nossa independência, nossa dos homens, né, está comprometida dentro de nossas próprias casas, ridicularizada, espizinhada em público. Essa questão eu queria deixar para vocês, é claro que, né, tem gente aí que pode procurar na internet, vai achar rapidinho e tal, mas só para fazer um exercício assim, eu queria sugerir para vocês pensarem intuitivamente, pelo menos, né, de que ano que é essa citação? Quando que começa essa conversa sobre aquilo que hoje algumas pessoas chamam de crise de masculinidades? Então, se vocês toparem, intuitivamente pensar aí de quando que é essa frase, lá no final da nossa conversa, a gente retoma ela e vê há quanto tempo essa discussão sobre a crise das masculinidades tem sido feita, tá? Vamos lá. Uma primeira pergunta que parece bastante importante, pertinente, seja quando a gente está lá com os grupos de homens, no Elisielos, no Luzeiro, outros tantos grupos de homens bastante, já, né, com uma trajetória bastante consistente no Brasil, ou no espaço doméstico, nas nossas relações familiares mais próximas, nos nossos relacionamentos. Essa pergunta do que é ser homem, ela mobiliza já de cara muita coisa para nos ajudar a pensar que a violência no contexto doméstico familiar, parte dela tem a ver com essa referência que a gente vai construindo sobre o que é ser homem, tá? E aí algumas coisas que comumente vão aparecendo nessa referência. Talvez aí na cabeça de vocês, quando eu faço essa pergunta, algumas dessas coisas já vão aparecendo. Por exemplo, a ideia de que ser homem, né, é não poder chorar. Homem não chora, homem não fala sobre sentimentos, não demonstra sentimentos. Homem tem que ser sempre provedor, é ele que vai cuidar, né, das despesas da casa. Aqui a gente já tem uma coisa que vai aparecendo na vida de muitas famílias do Brasil, que é uma dificuldade, por exemplo, de alguns homens lidarem com o fato de que há mulheres que ganham mais do que eles, têm uma renda maior que a deles. Parece uma coisa talvez irrelevante, né? Aqui, já que a gente está falando com pessoas que estão interessadas
nesse tema e em romper paradigmas, mas comumente isso vira um problema dentro de casa, né? O homem tem que ser racional. Essa ideia de que nós homens somos a parte que deve pensar e tomar decisões dentro de casa. E aí, se a gente parte desse pressuposto, as opiniões das mulheres vão se tornando irrelevantes ou menos importantes. Outra coisa que aparece nesse contexto, né, outro problema que aparece nesse contexto é, por exemplo, desqualificar as falas das mulheres ou desqualificar as opiniões das mulheres pelo fato de serem mulheres, com frases que provavelmente vocês já ouviram. Eu espero que não na vida de vocês, mas, né, já ouviram dizer de coisas do tipo: ah, ela está falando isso porque deve estar na TPM. Então coloca uma desqualificação na opinião da mulher pelo fato dela ser mulher. E o homem que é racional, a mulher é muito emotiva, qualquer coisa chora. E aí isso vai desqualificando um posicionamento, uma existência, inclusive, né? Se a gente pensar de forma mais ampla ainda, até uma existência. Que o homem tem que ser forte, tem que ser viril. A gente tem uma infinidade de exemplos em que a masculinidade, esta que é forte e que é viril, se demonstra extremamente frágil diante de provações ou pseudo-provações, né? Em que o homem precisa ser violento, precisa, como vai dizer uma autora, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a Valesca Zanello, precisa performar a misoginia. Para mostrar a sua masculinidade, precisa performar ações que são misóginas. E que o homem, por exemplo, precisa estar sempre disposto, sempre disponível para transar, e aí o cara que não quer, ou que não está disposto naquele momento, ah, mas então você não é tão homem, né? Você não é macho o suficiente. Tem casos que a gente estuda e que tem um caso bastante emblemático que eu costumo compartilhar, esse de estudo mesmo de caso, né? Em que um grupo de homens estava reunido e uma adolescente chega se oferecendo para fazer programa, né? Na exploração sexual, né? E o homem para o qual ela vai se oferecendo, ele diz: eu não quero, não vou, não quero e tudo mais. Bom, e aí ela insistindo e ele dizendo que não queria. Até que os outros homens que estavam na roda, aliás, desculpa, até que a menina em algum momento diz: ah, mas acho que é porque você não é macho o suficiente. E aí os outros homens, ao invés de dizer para a menina: olha, vai para casa, vai se cuidar e fazer a interdição, que é o papel do adulto, né? Eles começam a fazer chacota com esse outro homem, com esse colega, dizendo: olha, tá vendo, não é macho mesmo. E aí ele aceita fazer o programa por isso, né? Então vejam o quanto é frágil essa ideia de uma masculinidade forte. Bom, tudo isso vai permeando ainda, vai sendo a argamassa ali, né, que depois constitui o alicerce do machismo, da misoginia. São violências que a gente vai conversar sobre elas daqui a pouquinho. Então, pensando ainda sobre ser homem, esse livro, A Fabricação dos Homens, notem que ele é um livro antigo já, né, de 77, mas ele traz algumas reflexões que são muito atuais. Então, sobre ser homem, a autora e o autor desse livro vão dizer: a dificuldade de pensar, se não em termos de poder, de que ser homem tem a ver com uma referência de poder, faz com que os homens temam não somente perder suas vantagens e prerrogativas, mas virem um dia a ser também submetidos a uma opressão por parte do outro sexo. Notem vocês que, quando a autora e o autor nos propõem essa reflexão, eles estão entendendo e partindo de um pressuposto que, sim, nós, homens, sabemos que muito do que a gente faz é violento. A gente sabe que é violento. E a violência, ela tem uma característica bastante peculiar, que vocês também podem notar isso, né, no
nas relações próximas a vocês, que é do como a gente relativiza, banaliza e naturaliza as violências que a gente mesmo protagoniza. Vou citar alguns exemplos. Se eu estou aqui discutindo com o Alexandre, a gente está lá, né, de repente, em alguma divergência de alguma ideia, e aí eu começo a gritar com o Alexandre. E ele me diz assim: Gustavo, eu nunca precisei gritar com você. Então, a gente pode continuar conversando, discordando, mas conversando. Aí eu posso dizer: Alexandre, isso é um mimimi, isso é uma frescura sua, porque eu estou gritando, mas eu não estou xingando. Então, eu mesmo estou balizando e dizendo: ó, seria violento se eu xingasse, enquanto eu aumento minha voz, não é violento. Mais tarde, numa outra discussão, a gente continua lá brigando, e aí eu levanto minha voz e xingo o Alexandre. E aí eu vou dizer para ele, e aí ele vai falar: Gustavo, você está passando do limite de novo, você está me desrespeitando. E aí eu vou dizer para ele: não, eu só estou te xingando, não estou batendo em você. Então veja, eu já ultrapassei o meu próprio limite, ultrapassei o limite dele, mas como eu estou nesse lugar de xingar, eu digo que isso não é violento. Violento é o que outra pessoa está fazendo. Eu falo: estou te xingando, mas eu não estou te batendo, por exemplo. Até chegar um ponto que eu bato nele. E aí ele fala: mas você está me batendo, isso não é violento? Eu falo: é violento. Não, não é. Eu estou te batendo, mas eu não estou te espancando. Até chegar um ponto que a pessoa dá um tiro uma na outra, né? E vai falar: bom, dei um tiro, mas também não esquartejei e guardei os pedaços na geladeira, né? Quando tudo isso vai acontecendo, porque a gente naturaliza aquilo que a gente faz, aquilo que é da experiência de quem é próximo da gente, aquilo de quem é amigo, de quem é companheira, companheiro num relacionamento, de quem é pai, de quem é filho. A gente vai relativizando essas violências para poder se permitir aquele lugar ali que que a autora e o autor do livro A Fabricação dos Machos vai dizer para a gente que é um lugar de vantagem, é um lugar de privilégios. Então, notem que, à medida em que a gente vai fazendo isso, a violência ela sempre tende a escalar, ela sempre será uma escalada, né? E aí, a ideia de manutenção do poder é como se nessa escalada, quem está errado é sempre o outro que faz algo a mais do que aquilo que eu estou fazendo. Quando, na verdade, a violência ela já se estabeleceu lá no começo, quando, ao levantar a minha voz, o Alexandre diz: esse é o limite, não quero que isso aconteça, eu insisto em ultrapassar esse limite. Aí já tem a violência estabelecida, né? Bom, mas seguindo adiante, quais violências são essas, né? Quando a gente fala de masculinidades, quando a gente fala de como os homens podem colaborar, que tipo de cooperação a gente pode ter, a gente precisa entender, então, de quais violências são estruturais. E por que eu estou chamando aqui de estruturais? É porque elas são violências que nos organizam. A violência estrutural é aquela que, em alguma medida, organiza a nossa sociedade, organiza a nossa cultura, organiza as nossas relações de trabalho. Essa é a violência estrutural. Então, quais a gente tem como exemplos aqui, né? O sexismo é uma violência estrutural. O que é o sexismo, então? Né? Essa ideia de que existem coisas, tarefas, trabalhos, funções que são de homem, que são de um sexo, e outras que são de outro sexo, que são de mulheres. Então, tem, sei lá, dirigir caminhão, isso é trabalho de homem. Trabalhar como segurança, isso é trabalho de homem. E ser professor na educação infantil, isso é coisa de mulher. E o cuidado doméstico, cuidar da casa, isso é coisa de mulher. Quando a gente diz que o homem ajuda na tarefa doméstica, a gente está partindo de um paradigma, né, de uma visão de mundo que é sexista. A gente está dizendo que a tarefa recai sobre a mulher e aí o homem, né, ele ajuda, ele está lá de copiloto. Quem precisa
dizer o que quer ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito, é sempre a mulher. Então, continua sendo uma sobrecarga. E isso nos organiza, por isso que é estrutural, né? É muito mais comum a gente estar num encontro familiar, no final do ano, por exemplo, e aí alguém, sei lá, estamos numa reunião de Natal, e aí no final da ceia, né, todo mundo durante a ceia conversando, batendo papo, dizendo que se ama, dizendo que se gosta, que está feliz junto, mas quando a janta acaba, os homens se levantam e vão para a sala, porque partem do pressuposto que a tarefa de lavar os pratos, de lavar a assadeira que ficou lá toda engordurada com o resto do peru de Natal, é tarefa das mulheres. E os homens vão muito confortáveis para a sala. E a gente tem um gradiente disso, né? Dos homens que vão confortavelmente para a sala, sentam lá e ficam falando de futebol, de mulher, fazendo piada sei lá do quê. A gente tem né, na escalada desse gradiente aí, tem os homens que vão para a cozinha e vão ajudar. Não, as mulheres estão lá na cozinha, eu vou ajudar as mulheres. Ele não toma para si a responsabilidade. Tem os outros que vão para ajudar ainda, para tirar foto e postar no Instagram. Esses a gente chama de macho biscoiteiro, né? Que fica lá esperando curtida no Instagram, né? Olha como eu ajudo em casa, como eu sou um macho desconstruído, né? E raramente vai ter aquele que simplesmente levanta e vai lavar as coisas. Não porque está ajudando, mas porque foi alguém que também sujou. E vai lá e lava e não precisa tirar foto, não precisa jogar o holofote para cima dele, não precisa de um reconhecimento externo para se responsabilizar por algo que é parte da convivência social, né? São pessoas em comum usando espaço, usando pratos, talheres, se alimentando junto. Então, mas o sexismo coloca esse homem, por exemplo, num lugar de chacota. Geralmente os outros homens que estão no entorno vão dizer, mas você vai fazer o quê lá lavando louça, rapaz? Deixa as mulheres lavar as louças, né? A gente está falando de uma coisa no contexto doméstico e que é comum para a maioria de nós. Mas não é só de sexismo, né? A gente fala também de patriarcado. Patriarcado é essa outra estrutura, também bastante antiga, também bastante sólida, consistente, que vai dizer que quem toma as decisões são os homens. A ideia do patriarcado, ela vem muito amparada, muito alicerçada lá naquela prerrogativa primeira, né, de dos slides que eu apresentei agora há pouco, que vai partir de um pressuposto de que racionais são os homens. Então, se o homem é racional, é ele que tem que tomar as decisões. É ele que precisa governar. É ele que vai ser a figura importante nos lugares de decisão da sociedade. Aí vocês podem falar, não, Gustavo, mas tem vários lugares em que as mulheres ocupam, né, ocupam esses papéis, ocupam essas funções. Claro que tem, ainda bem que tem. Agora, a trajetória que cada uma dessas mulheres precisa fazer para chegar nesses lugares, gente, é infinitamente diferente e mais cheias de obstáculos do que as que nós, homens, passamos, né? Posso destacar duas mulheres aqui do nosso grupo, né? A doutora Fernanda, que é juíza, e a Daniele, que é secretária municipal de assistência social. São cargos de poder, são mulheres de decisão, né? Mas eu tenho certeza que se conversar com juízes ou com outros secretários, a trajetória para chegar no lugar que elas mesmas ocupam hoje é muito diferente. Dani, não estou dando bola fora? É muito diferente. Isso é essa herança do patriarcado, né? É como as coisas vão se constituindo de forma, olha que curioso e que interessante, de forma silenciosa. Isso não é combinado, não existe um documento dizendo para os homens será mais fácil, para as mulheres será mais difícil. Essa estrutura, né, essas violências estruturais, elas vão se constituindo ao longo de muitos anos, ao longo de muitos séculos. O patriarcado, então, ele é um desses pilares, né, violentos que
nos organizam enquanto sociedade. O machismo, propriamente dito, né, tem referências bibliográficas que vão colocar essas estruturas que eu estou dizendo, todas elas debaixo do guarda-chuvão do machismo. Aqui, hoje, especificamente, a gente vai falar do machismo como uma outra estrutura. Ela compõe essa daí das violências, né, mas aí o machismo, ele um pouco distinto, né, pelo menos em termos conceituais, do sexismo e do patriarcado, a gente está falando do uso abusivo, então, destes poderes. Então, enquanto o sexismo vai dizer, olha, mulheres para cá, homens para lá, enquanto o patriarcado vai dizer quem decide são os homens, os lugares de poder devem ser ocupados pelos homens, as mulheres só podem ocupar, querem ocupar, tudo bem, mas se vira e desde que quando chegar em casa dê conta da louça, né? Dê conta dos filhos. O machismo, ele é a materialização desse abuso de poder. Então, o poder, ele já existe. O machismo, ele é quando esse poder se materializa num abuso. É quando essas relações verticais, de fato, elas se manifestam em atitudes, em condutas, eles se manifestam em frases, né, em comentários, e no limite até na morte. Né? Quando a gente fala do feminicídio, ele é esse exemplo extremo da conjunção do sexismo, do patriarcado, do machismo e de um quarto elemento, que é esse que trago para vocês, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é a misoginia. O que é a misoginia? É esse ódio que é alimentado em relação às mulheres por serem mulheres. A gente tem muito exemplo de como o conceito, né, da misoginia, ele é facilmente disfarçado por nós homens. Então, se chegar os homens, né, nós homens, não os homens, né, nós homens, disfarçamos a misoginia dizendo, mas a gente gosta de mulher. Nós, inclusive, nos casamos com mulheres. Nós queremos ter relações com mulheres. Isso maqueia bastante a misoginia. Porque quando algum homem resolve, por exemplo, cuidar da casa espontaneamente, aí os outros homens vão dizer, olha lá, está sendo mulherzinha. Quando algum homem é preso pelo crime de estupro, os comentários são, olha lá, agora ele vai ser a noivinha, vai ser a mulherzinha dentro da cadeia. Vejam, isso é uma autorização da violência sobre os homens, comparando eles com as mulheres. A misoginia, ela consegue ser, em algumas situações, tão discreta que é aquela violência que vocês, mulheres, eu imagino que tenham muitos exemplos para dar sobre isso, é aquele tipo de violência que você escuta, o que você passa por aquilo e congela. Congela, fica, pera, a pessoa falou isso mesmo? É sério que ela disse isso? Né? E a gente não consegue nem reagir. O feminicídio, né, naquela convergência que eu ia falando, ele é a marca extrema desse ódio. É a marca extrema, é cercear a vida da pessoa. Mas esse caminho até o feminicídio, ele vai acontecendo em pequenas coisas do nosso cotidiano. E é nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Depois, quando a gente abrir aqui para conversa, enfim, para um bate-papo, para considerar isso especificamente. As violências, existem violências que são inequívocas. O feminicídio, ele é uma violência que ninguém tem dúvida de que seja uma violência. Né? Embora alguns tentem defender ainda, né, que não caiba o conceito, mas a gente não tem dúvida desse tipo de crime. A gente não tem dúvida que alguém chegar e dar um homem dar um soco no olho de uma mulher, isso é uma violência. Não temos dúvida sobre isso. Mas existe outro tipo de violência que é cotidiano, e é com esse
E é em função desse que a gente precisa ficar bem mais atentas e bem mais atentos. Dessa violência que acontece lá no nosso dia a dia, se constitui nas nossas relações mais próximas, no nosso domicílio, na nossa família, com os nossos pares, com as pessoas que a gente ama. Essa violência é a mais delicada e é aquela que vai dando base para que outras mais graves aconteçam mais tarde. Olha a Valesca Zanello aí, aquela mulher que eu comentei agora há pouco. A Valesca Casanello é uma pesquisadora da Universidade de Brasília e ela propôs uma pesquisa, né, se eu salvo engano, no mestrado dela, não lembro se no mestrado, doutorado, mas acho que no mestrado. Não me lembro exatamente agora, mas ela propõe uma pesquisa que é o seguinte: ela convida alguns homens que participam de grupos de WhatsApp que só tem homens. Então ela diz assim: olha, vocês podem me fornecer conteúdos desses grupos de WhatsApp exclusivamente masculinos para eu usar isso como matéria da minha análise? Os caras toparam, sem citar nome de ninguém, com todo o cuidado de preservar, né, o sigilo dos nomes das pessoas e tudo mais, mas aí eles vão compartilhando os conteúdos desses grupos de WhatsApp. Não quis trazer muitas dessas coisas aqui, mas é bastante fácil de encontrar essa pesquisa dela, é bastante importante, inclusive, essa pesquisa, tendo referência para muita coisa legal. Não quis trazer aqui porque eu acho que vai reproduzindo coisas que principalmente vocês, mulheres, já ouvem demais, e eu acho que não seria nem delicado da minha parte ficar tomando o tempo de vocês com essas coisas que são gatilhos já muito fortes, né? Mas são coisas desde imagens, de frases, de montagens de fotos, que sempre vão colocando a mulher num lugar pejorativo, num lugar de submissão, né? Vão desde aquela imagenzinha, né, do casal, aquele símbolo, né, do casal que está se casando, embaixo do homem coloca game over, sabe? Desde coisinhas como esta, até situações como essa que ela descreve nesse texto que eu trouxe aqui, né? Ela vai dizer assim, que os homens não querem romper a broderagem. O que é essa broderagem? É passar pano, é quando, mas é muito meu amigo, isso aí eu vou entender, é o jeitão dele mesmo, é um meninão, né? A gente vai tolerando, entre os homens a gente tolera as violências, quando estamos entre homens. Então ela vai dizer, os homens não querem romper a broderagem, eles querem continuar a frequentar a casa dos homens. Casa dos homens é referência a um outro autor, um outro pesquisador francês, que aí escreve sobre isso, e ele chama de casa dos homens esses espaços em que nós, homens, nos sentimos seguros para falar tudo que é conteúdo misógino, sexista, machista, que a gente entende que deve, que pode, né? Enfim, esse é o lugar seguro para se falar dessas coisas. Ela vai dizer, então, eu ouvi muito de alguns que receberam vídeos de meninas menores de idade. Aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Estou trazendo ipsis literis o texto da Valesca Zanella, por isso não fiz ali nenhuma observação em relação ao termo menores que ela usa, tá? A gente vai usar criança, vai usar adolescente, a gente já não usa mais essa referência ao Código de Menores, porém, no entanto, todavia, eu já posso adiantar que o uso dessa expressão aqui não desqualifica em nada tudo que a Valesca Zanella, o tamanho, né, da contribuição que ela traz para o nosso trabalho, enfim, né, para nossas revisões aí de paradigmas. Mas aqui ela coloca essa expressão. Então ela diz, ouvi muito de alguns que receberam vídeos de meninas menores de idade fazendo sexo, bêbadas, um crime, horrorizados e comentando que não passaram adiante. Faço aqui uma pausa. Ela está descrevendo assim, eu estou lá num grupo de WhatsApp, alguém manda um vídeo de uma criança, uma adolescente, sei lá, fazendo sexo, bêbada,
E aí a justificativa desses homens, quando vão falar para ela, né, quando vão compartilhar com a Valesca desses conteúdos, é dizer assim, mas eu pelo menos não passei para frente, viu? Eu recebi, mas eu não passei para frente. E aí ela completa dizendo, eu pergunto, você falou algo? Você tretou? Não? Então você foi cúmplice. Veja, ela nos coloca uma reflexão que me parece fundamental, tá? E é dizer assim, não basta você dizer que você não vai passar para frente. Você precisa voltar para os teus colegas homens que te mandaram esse vídeo e problematizar. Isso é algo que a gente não faz. Isso é algo que daqui a pouquinho, mais no finalzinho dessa minha fala aqui com vocês, eu vou apontando que isso é parte do que nós homens precisamos fazer, é parte da nossa responsabilidade para o enfrentamento da violência doméstica, da violência familiar. Porque falar aqui com vocês, gente, eu não sei exatamente quantos somos os homens aqui desse grupo, né? Que eu consigo contar. O Ivan, queridíssimo também, Ivan, um abraço para você, meu amigo querido. Consigo contar aqui o Ivan, o Renan, o Alexandre, o Fabrício, o Rafael, o Romeu estava aqui no meio, mas a maioria de nós aqui nesse grupo são mulheres. Então, falar isso aqui que eu estou falando para mulheres é aquela expressão que a gente usa, né? É pregar para convertido. Isso aqui, para as mulheres que estão aqui no grupo hoje, vocês já sabem já disso. Vocês fazem esse enfrentamento cotidiano. Nós, homens, precisamos aprender a fazer essa discussão com outros homens. E esse é o trabalho que é feito no coletivo Elisielos, no projeto Luzeiro, lá em Socorro. Né? É discutir com os homens, é problematizar essas questões com os homens. Muito bem. E aí, o que a gente pode fazer, então, para esse enfrentamento da violência doméstica? Estou engatilhando aqui exatamente essa conversa. Eu gosto de uma imagem, eu gosto de brincar que às vezes a gente vai de Nietzsche a meme, né, num segundo, assim, né? Então, tem um meme aqui que eu quero trazer para compartilhar com vocês sobre o que representa a inclusão dos homens no enfrentamento das violências domésticas. Vocês já viram essa imagem? Ou já ouviram essa frase? A cilada, Bino. Né? Isso virou piada aí isso num período mais recente, né? O Bino era um personagem do programa, como que chamava? Agora você tá o nome lá. Gente, esqueci. Eram dois caminhoneiros. Eu esqueci o nome. Depois vocês me lembram aqui. Ele era Carga pesada. Carga pesada. Obrigado, Alexandre. Era o Estênio Garcia e Carga pesada, isso mesmo. E o Antônio Fagundes, né, que eram os protagonistas. E tem uma cena de alguma complicação lá na série que o personagem do Antônio Fagundes fala pro personagem do Estênio Garcia: ixi, é uma cilada, Bino. Por que convocar os homens para esse enfrentamento pode ser uma cilada? Não estou dizendo que é, mas pode ser. Vejam, há algum tempo atrás, no período da pandemia, eu fui convidado para participar de um seminário. Eu gosto muito de contar essa história. E eu gostaria de ter participado da mesa em que iriam discutir masculinidades, mas fui convidado a participar de uma outra mesa que falava de educação da sexualidade com crianças, tá? Justamente por conta da nossa trajetória aqui do Claves, por isso que eu fui lá. Tudo bem, participei da mesa que eu fui convidado e tal, mas eu quis assistir a outra mesa que falava sobre masculinidades. E, gente, sabe aquele mini currículo que aparece quando a gente vai assistir palestra de alguém? O Alexandre me apresentou, Gustavo, é psicólogo e tal, né? O mini currículo, uma das pessoas que estava nessa mesa, o mini currículo estava escrito assim, era um seminário. Fulano de tal, estava escrito no mini currículo. Certo dia acordou e percebeu que não poderia mais continuar sendo machista. E aí eu conversei muito dessa história com o Alexandre. Várias vezes a gente trocou ideia sobre isso. Quão fácil seria se fosse só nós homens acordarmos algum dia e dizer, acabou, não vamos ser machista mais. Né? Fabrício e Romeu, que estão aqui, que já participaram de muitas discussões com a gente nos grupos, né, de reflexivos, de masculinidades,
sabem que a gente tem uma brincadeira interna ali, uma piada interna, que é quando a gente diz que ali no grupo ninguém vai receber um certificado de macho desconstruído. Mas essa é a armadilha. Muitos de nós homens se arriscam a fazer um trabalho reflexivo com outros homens sem antes passar por um processo pessoal de revisão dos próprios paradigmas. Que cilada que é essa? É chegar lá em algum momento, ser interpelado com algumas coisas que são nevrálgicas, que são importantes da revisão das masculinidades, e aí a gente repetir aquela performance misógina para continuar pertencendo ao grupo a casa dos homens. Né? A gente repete o circuito misógino para poder continuar pertencendo à casa dos homens. Então a gente deixa de provocar reflexão e passa só a dar continuidade para a violência. É como se a gente começasse a usar aquela ideia de que a violência é só da onde eu estou para lá, não é do lugar que eu estou. É a partir de onde eu estou, fora de onde eu estou, que eu falei no começo, né? Bom, agora do ponto de vista mais prático, né, a gente considerando essa cilada, essa armadilha que a gente pode ter no caminho, quais são algumas coisas que a gente precisa fazer, que nós homens precisamos fazer, precisamos cuidar, quando a gente fala de uma contribuição, e eu diria até mais, viu? Não é nem uma contribuição, é uma responsabilização nossa, de nós homens, né? No enfrentamento às violências, violência doméstica, violência familiar. Então, um primeiríssimo cuidado é a gente começar a se cuidar, a gente começar a olhar para a gente mesmo, né? Essa percepção sobre os nossos machismos. Quais machismos? Os nossos machismos cotidianos. Não adianta a gente falar, eu não sou machista, porque eu nunca bati numa mulher, então eu não sou machista. Eu nunca relei numa mulher, eu nunca xinguei uma mulher. Eu não sou machista porque eu tenho mãe, tenho filha, né? A gente é machista porque a gente vive num mundo machista. Nós, homens, não importa o tanto de análise que a gente faça, de grupo reflexivo, o tanto de livro que a gente estude, o machismo vai estar sempre no nosso cangote aqui, nos lembrando dos nossos privilégios, nos lembrando de como algumas coisas podem ser muito mais fáceis para a gente se a gente só ficar quietinho, deixa as mulheres aguentarem só mais um pouquinho esse peso que elas já carregam, que é milenar, deixa elas carregarem só mais um pouquinho, só para a gente ficar mais confortável um pouquinho no sofá. É muito fácil a gente chegar nisso se a gente não tem esse trabalho de percepção sobre nós mesmos, né? Sobre as nossas masculinidades. A autorresponsabilização significa que a gente não pode colocar no colo de ninguém essa responsabilidade. A gente já ouviu, eu estou falando falo aqui do Alexandre, mas sobretudo aqui dos colegas que são instrutoras do Claves, fico pensando no pessoal que faz os atendimentos, aí, como a Rayane, a Cibele, a Dani, que estão sempre muito próximos desses casos de violência. Vocês com certeza já ouviram de muitas mulheres a seguinte frase: meu companheiro começou, por exemplo, tá? Exemplo. Começou a fazer psicoterapia. Meu companheiro agora está num grupo reflexivo de homens, mas ele continua brigando comigo, continua me ameaçando. E aí, quando eu vou falar para ele, ele me diz. E aí vem a frase que conflita com a autorresponsabilização. E aí ele me diz: você precisa ter paciência comigo. Esse é o meu processo. Respeita o meu momento. Você tem que ser paciente. E aí essas mulheres nos perguntam, né? Elas nos interpelam dizendo: até onde eu devo esperar? A nossa resposta mais adequada deve seguir na linha que a orienta a dizer o seguinte, que a orienta ao seguinte, né? Você espera o tanto que você acha que deve, não o tanto que ele está te dizendo que você tem que esperar. Porque a responsabilidade de se cuidar, de romper com essa violência, é dele, não é sua.
A sua responsabilidade é se cuidar. Então, se passou do seu limite, você não tem que esperar nada, né? Se você acha que está demais, não importa que haja um agente externo te dizendo que você precisa permanecer nessa relação, seja por amor, seja porque um dia você se casou e prometeu, seja porque a família vai reclamar, nada disso, né? Se para você ultrapassou o limite, esse é o momento, esse é o limite, ponto final. Não tem que ter paciência com o tempo do homem. O tempo do homem para romper com a violência é a responsabilidade dele. Um terceiro ponto é o reconhecimento da violência. Então, a gente precisa, primeiro, alinhar, né, o que é esse conceito de violência e parar de ficar relativizando. Vou me adiantar um pouco, porque já falei disso no começo, mas é não ficar relativizando a violência. A gente precisa assumir que a gente é violento. E que se a gente não cuidar cotidianamente disso, a gente só continua reproduzindo violência, mesmo e principalmente nas nossas ações que são cotidianas. E mais um último ponto, que aí talvez seja a cereja do bolo dessa nossa conversa, que é o engajamento, que é quando eu consigo, então, a partir da minha percepção sobre mim mesmo, da minha autorresponsabilização, do reconhecimento da violência que eu também sou protagonista, me engajar e começar a fazer essa discussão com outros homens. Fazer essa discussão com mulheres é pregar para convertido. As mulheres já sabem de tudo isso aqui que eu estou falando, né? O nosso engajamento precisa ser para levar esse debate com outros homens. Bom, aqui esse autor se chama Sócrates Nolasco. Ele tem muitos livros interessantes que tratam de masculinidades. Recomendo qualquer livro deles que vocês acharem aí. São bem interessantes. Alguns discutem casos, outros ele vai fazendo mais nesse formato que é conceitual, mas todos os livros dele são muito bons. Aqui eu só destaquei uma frase que ele vai falando do quanto existe um prejuízo por nós homens não termos essa experiência da fala sobre nossas emoções. Inclusive o nosso vocabulário para falar de emoções ele é muito pobre. Nós homens geralmente só conseguimos falar que a gente está bem ou que a gente está com raiva. É isso. E geralmente acaba aí, né? Só vai até essa página. Mais do que isso, a gente tem uma dificuldade de se expressar. Bom, aí eu volto agora naquela frase que eu coloquei lá no comecinho e vou propor para vocês, quando a gente abrir aqui para discussão, se vocês quiserem e puderem compartilhar as hipóteses de vocês para quando que essa frase foi dita, tá? Anotem, eu vou mostrar aqui quando a frase foi dita, para a gente poder fechar os slides e abrir a nossa conversa, mas anotem aí as hipóteses de vocês. Foi ano passado? Foi há 10 anos? Foi há 5 anos? Foi, sei lá, 100 anos atrás? 200 anos? Vou repetir a frase, vocês anotem para a gente poder conversar suas hipóteses. Então a frase é: as mulheres tornaram-se tão poderosas que nossa independência está comprometida dentro das nossas próprias casas, ridicularizada, espizinhada em público. Muito bem, essa frase ela é uma parte do que está nesse livro aqui, olha só. Chama, eu não sei se está aparecendo direito aí, mas eu vou colocar aqui a referência. O livro se chama se chama A Crise das Masculinidades, tá? E o livro é de 2022. O livro ele é recente, tá? Ó, década de 60. Denise, minha professora querida de sempre também. Década de 60. E uma coisa legal também, quando a gente for abrir para discussão, né? As nossas hipóteses da data dessa frase também tem a ver com a percepção de momentos históricos, né? Em que essa frase poderia estar dentro de um contexto, né? Bom, mas essa especificamente, ela foi dita no ano de 195 antes de Cristo. Vejam vocês. É um registro desse Risiele ali. É um registro desse Marco Pórcio Catão, que era um cara que escrevia ou falava, né, muitas coisas com esse teor
aí, né, quer machista, quer misógino. Essa frase, vocês já vão ver ela aqui, já no verso do livro. Então, assim, ele já é bastante convidativo no começo. É um livro gostoso de ler, tranquilo de ler, em termos de linguagem. Mas em termos de conteúdo, é aquele livro que a gente lê, depois precisa ficar uns 5 minutinhos respirando, toma uma água para poder continuar, porque a gente vai percebendo quanto que isso é antigo, quanto que essas coisas estão na nossa... Essa ideia de crise de masculinidade não é recente, e toda a violência que vem com isso para manutenção, né, de um tipo de masculinidade, de um modelo de masculinidade, essa manutenção, inclusive através da violência, inclusive principalmente, né, através da violência, ela é muito antiga, tá bom? Eu encerro por aqui, né? Hoje, quando o poder do homem é questionado, o que resta da nossa masculinidade? Então, se não é de poder que a gente está falando, quando a gente fala de masculinidade, a gente está falando do quê? O que é ser homem? Esse é o tema que pode ensejar, né, uma revisão bem importante desse paradigma, tá bom? Desde já agradeço mais uma vez a presença e a paciência de todas, de todos vocês. Repito, com muita sinceridade, que é um carinho e é uma honra muito grande poder falar com vocês, falar para vocês, e uma alegria imensa também.